Jo, seja muito bem-vinda ao Global Health League dessa semana. De novo, a ideia é falar sobre measles eradication em termos globais. Measles, gente, é uma palavra que eu não sabia falar até conhecer a Jo. Para mim era measles, mas é measles. Jo, bem-vinda. Obrigada, Fernando. Então, pessoal, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. E só para quem chegou depois, eu coloquei um link aí do CROI. O CROI é a conferência, enfim, de mais alto nível científica para quem gosta de HIV. E o bom do CROI é que todas as apresentações e todos os abstracts, tudo que você imaginar está disponível gratuitamente no site. A gente vai estar fazendo um webinar com os highlights do CROI, então eu não quero estragar os highlights, mas para quem tiver curiosidade, já querer, enfim, dar uma olhada lá no website, eu realmente recomendo, porque o CROI é uma conferência super alto nível. Então, hoje vamos falar de sarampo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela com vocês. Eu tenho muitas coisas na minha tela. Vocês estão vendo? Está vendo, Fernando? Fernando? Sim, estou vendo. Ok. Então, hoje a gente vai estar falando de sarampo, né? E enfim, sarampo é uma doença na residência, eu vi muito, eu lembro de outbreaks quando eu ainda nem fazia medicina, mas eu vim a me interessar pelo tema muito recentemente, quando, enfim, já estava bem integrada na saúde global e queria saber um pouco mais, né, de todos os esforços para eliminar, enfim, as grandes doenças. Então, a minha ideia aqui, na verdade, para vocês é dar um overview de o que é essa estratégia para a eliminação do sarampo. E eu vou focar um pouco na situação das Américas e da Europa, porque eu sei que isso está, enfim, está na mídia, a gente está falando muito, eu gostaria muito que vocês entendessem o que está por trás disso. Então, a minha apresentação, já para entrar vocês no clima, porque nós vamos ter webinars que vão ser em inglês, eu fiz todo em inglês, mas eu vou fazer a apresentação em português. Então, eu vou fazer um breve overview do sarampo, o que é, enfim. Eu sei que tem muita gente que está ainda no início do curso, ou que vai prestar residência, quer saber algumas, enfim, fatos interessantes sobre a doença. Daí eu vou partir para o plano estratégico, o que o mundo adotou, o que os países se comprometeram para realmente eliminar o sarampo, e vou falar dessas 5 estratégias principais. Depois eu vou fazer um zoom em como é que está o estado do sarampo a nível global, depois nas Américas e na Europa, e vou fazer algumas conclusões. Bom, para quem não sabe, eu sempre gosto de dar isso, porque aqui nos Estados Unidos a ciência básica é muito forte e normalmente se aprende muito na medicina que tipo de vírus, enfim, qualquer estrutura, não estrutura, etc. e tal. O vírus do sarampo, ele é um vírus RNA. E é da família Paramyxovírus e do gênus Morbillivirus. Ele é estruturado, não segmentado, linear, e tem um capsídeo que é helical e é envelopado. O importante aqui, e eu queria muito que vocês, enfim, entendessem isso, é que o sarampo é uma doença humana. Não existe reservatório animal para a doença. O que quer dizer isso? Quer dizer que circula entre nós. É isso que quer dizer. É muito diferente da febre amarela, como a gente viu em webinars passados. E o estado assintomático, por exemplo, o HIV, existem pessoas que são assintomáticas. Ela tem HIV e ela ainda não, enfim, está silenciosa, enfim, mas não está apresentando sintomas. Esse estado, no caso do sarampo, não existe. E não foi, bom, vou falar não existe, não foi documentado. É isso que é o correto falar, porque às vezes existe, às vezes a gente aqui não está sabendo e não está documentando. Bom, qual que é a transmissão? A transmissão é por via airborne, por via aérea. E a mucosa respiratória é a porta de entrada para o sarampo. O sarampo tem um período de incubação que é de 7 a 21 dias, e o que ele faz é um quadro de imunossupressão.
Então, isso é muito importante a gente entender. Por quê? Porque a gente tem complicações muito sérias com o sarampo. E como vocês vão ver no slide seguinte, o case fatality, quer dizer, a fatalidade, a morte decorrente do sarampo, em alguns casos pode atingir até 10%. Então, por que acontece esse quadro de imunossupressão? Esse quadro de imunossupressão acontece porque o vírus bloqueia a proliferação do T-helper, que ele é essencial para você construir a sua resposta imune. Então, sem isso, você não vai ter uma resposta adequada. E só para dizer que a forma como o vírus entra na célula é pela hemaglutinina que está fora do capsídeo. Enfim, eu não vou me aprofundar muito nisso, apesar de eu adorar ciências básicas, mas, enfim, e daquela forma ele vai entrar e vai interromper toda essa sequência de sinais que um linfócito vai chamando o outro, através da interleucina 2, isso tudo para, e por isso você tem um quadro de imunossupressão. Bom, qual que é o quadro clínico? Bom, vai ter febre, vai ter malaise, enfim, e vai ter o que nós normalmente sabemos mais, que é o maculopapular rash. Então, é um rash que tem máculas e pápulas. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que vai ter uma superfície que ela é um pouco plana, e aí tem uma superfície mais elevada, etc, etc, etc. E aí fica aquela imagem, né, do bebê ou do adulto, enfim, com aquele rash vermelho e com aqueles small bumps, né? É super importante entender isso. O sarampo é altamente contagioso. Se a pessoa não tiver vacinada ou, enfim, não tiver feito as 2 doses da vacina, existem estudos que mostram que 90% das pessoas expostas por mais de 2 horas com alguém que tenha sarampo vai pegar sarampo. Isso é uma taxa altíssima. O lado bom da história é que a gente tem uma vacina que previne o sarampo, e é uma vacina altamente eficaz. O que eu vou falar aqui, e a gente vai voltar nisso várias vezes durante a apresentação, é que a primeira dose da vacina sarampo, ela só te dá 85% de proteção. Você vai atingir 95% plus, mais, a partir do momento que você tiver a segunda dose. Então, você tomar uma única dose do sarampo, ou de qualquer vacina que contenha o sarampo, não vai adiantar. Você precisa fazer as 2 doses. E a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Bom, as complicações, como eu falei, do sarampo, elas são severas. Você pode ter pneumonia, diarreia, encefalite e morte com um case fatality de até 10%. Como é que é a transmissão? Porque a gente, enfim, tem muito interesse de saber. E aí? Veio um passageiro dentro de um voo, ele estava transmitindo ou não estava transmitindo? Bom, o rash é o teu ponto máximo. 4 dias antes, 4 dias depois, a gente diz que a pessoa provavelmente está transmitindo o vírus, não é? Mas pode acontecer de ir, entendeu? Um pouco além ou um pouco menos, enfim. Mas o que é importante aqui, que eu frisei, é que o máximo de transmissão ocorre normalmente nos primeiros dias do rash. Ju. Oi. Uma pausa. Eu tive uma reclamação aqui. Tá com um zumbido, tá com um acúfono aí no teu microfone. Tá? Tenta tirar ele, ver se você consegue fazer pelo computador ou não. Deixa eu ver. E agora? Fala melhorou? De novo, 1, 2, 3, testando. Melhorou? Ou ainda tá ruim? Não, acho que tá melhor. Tá melhor. Se tiver ruim, fala, porque aí eu tenho que pegar um microfone na sala do lado, mas eu posso fazer isso. Gente, o que vocês acham? Eu acho que agora melhorou. Ele tá com um acúfono leve ainda, mas melhorou. Melhorou? Vai. Tá bom. Então, qual que é o quadro clínico? Só para a gente se situar, porque assim, quando eu falo de Global Health, quem participou do webinar na semana passada, a gente falou que o Global Health é o casamento perfeito, né?
entre a medicina e a saúde pública. Então, a gente nunca pode perder o quadro clínico, enfim, e a patologia da doença de vista, porque isso tudo vai ajudar a gente a saber como, enfim, controlar. Então, febre, mal-estar, tem um rash, tem a dor de garganta, enfim, conjuntivite, tosse, e o que cai sempre, pelo menos na minha época, caía sempre na residência, são os Koplik spots. Bom, eu já vi, quem vê nunca esquece, e a gente, bom, não era o propósito dessa aula, mas, enfim, quem buscar na internet vai ver muitas fotos interessantes sobre as Koplik spots. Então, o que é isso? Bom, a gente vai ver que o sarampo é uma doença ainda muito prevalente. Ela é prevalente na Ásia, na África e até mesmo na região europeia. Eu não estou falando de Europa, todos os países da Europa, mas na região Europa, como a WHO faz, enfim, define, ali ainda temos casos de sarampo. Então, por ser uma doença que tem uma vacina que previne, por ter complicações graves, por ser altamente infecciosa, se criou um plano estratégico para eliminar o sarampo até 2020. Bom, quais que são os objetivos desse goal? Até dezembro de 2015, eu já vou dizendo que esses não foram atingidos. Era reduzir a mortalidade pelo menos em 95%, quando comparado no ano 2000, e atingir os níveis regionais da eliminação. E quais são os níveis regionais? Só para dizer, nós queremos que pelo menos 90% ou mais das crianças tenham recebido a primeira dose da vacina e a segunda dose. Quando a gente olha para os níveis regionais, a gente está querendo por volta do 80%. E por que isso, gente? Porque vocês já devem ter... Porque o sarampo é altamente contagioso, eu preciso vacinar muita gente para ter aquele herd immunity, que é a imunidade de rebanho, acho que fala aí no Brasil. Então, não adianta a gente pode depois conversar sobre isso, falar, não vou vacinar porque todo mundo vacina, minha criança vai estar protegida. Sabe, não é bem assim. Porque se acontecer um caso importado, etc., sua criança ou o adulto vai estar altamente exposto. Qual que é o goal, então, o objetivo de dezembro de 2020? É atingir a eliminação. E a eliminação, como a gente vai ver, tem critérios bem definidos. Então, quais são as estratégias para se eliminar o sarampo? E aqui, na verdade, foi sarampo e rubéola juntos, tá? Porque tem uma vacina eficaz que combina as duas, enfim. Bom, atingir e manter os altos níveis populacionais de imunidade com as 2 doses da vacina, como eu já falei anteriormente. É fazer uma monitoria constante. A gente aqui pode falar um pouco do caso da Venezuela mais para frente, entendeu? O que esses novos casos que estão surgindo, o que isso significa para a gente? Será que eu me preocupo? Será que eu não me preocupo? E como é que a gente responde? E isso tudo está ligado à surveillance. E fazer uma avaliação dos esforços que estão sendo implementados para controlar a doença e os possíveis surtos. Bom, desenvolver e manter, então, todo um quadro preparatório de resposta a possíveis surtos. Então, por exemplo, se está acontecendo um caso na Venezuela, eu preciso ter todo um sistema de resposta imediata para fazer a quebra desse surto e o manejo dos casos. E eu preciso de uma estratégia de comunicação eficaz. Eu acho que eu e Fernando, a gente conversa muito sobre isso, que comunicação é tudo. Eu preciso saber como me comunicar com o meu paciente, mas eu preciso também saber como me comunicar com o governo e como me comunicar com o público. Porque se o público perder a confiança no que eu estou dizendo, bom, aí a gente já sabe que a situação vai piorar e vai piorar muito. E, claro, eu sempre coloco isso, pesquisa para o desenvolvimento. Por quê? Porque a gente precisa sempre em saúde global, e eu falo mais, não é só em saúde global, é na medicina como um todo, procurar soluções que são cost-effective, inovadoras,
e que, enfim, que deem uma resposta pelo menor custo possível e também melhorar a vacina com novas técnicas, novos diagnósticos, etc. e tal. Bom, então, quais que eram esses, enfim, milestones, os targets, eu não sei como a gente traduz isso em português, mas qual que era o meu objetivo até 2015? Era atingir 95% de redução da mortalidade, quando comparado com 2000. 90% de cobertura nacional para a primeira dose da vacina e 80% de cobertura em todos os distritos. Então, você vê aqui que não adianta eu ter o resultado só a nível nacional, eu preciso fazer um zoom a nível de distrito e garantir que a cobertura está lá. É atingir uma cobertura de 95% para as vacinações suplementares. O que são essas vacinações suplementares? É a vacinação de catch-up ou são as vacinações em massas, as campanhas que a gente faz. Então, quando a gente faz uma campanha, a gente quer atingir 95% ou mais de cobertura em cada distrito. E qual que era o goal, né, da WHO? É que eles queriam, da Organização Mundial de Saúde, queriam que pelo menos 3 regiões a mais, ou um total, acho que era de 5, atingisse essas metas, né? E eles queriam também estabelecer uma data para acabar com o measles. Enfim, esses eram o que a gente tinha, assim, a luz no fim do túnel que guiava o nosso trabalho. Bom, vamos começar, então, as coisas bem interessantes. Então, aqui é um slide que é um resumo mesmo de como é que a gente está andando. E, assim, eu dividi aqui para vocês verem, não sei se vocês veem o meu mouse, mas tem a região da Europa, África, Southeast Asia, American, Western Pacific and Eastern Mediterranean. Essas são as regiões da WHO, tá bom? Bom, o que está aqui é como que nós estamos indo a nível global. Como vocês vão ver, quando a gente olha a nível global, parece que a gente está indo bem. E quando a gente faz um zoom por regiões, para a primeira dose da vacina, a gente já atingiu o target para a Europa, para a primeira dose, para as Américas e também a nível global, isto é, quais que estão abaixo? Eastern Mediterranean, que é toda aquela parte do Middle East, ali do Oriente Médio, a África, a Southeast Asia, por conta da China, tem muitos e muitos casos, apesar de estar muito comprometida em fazer a eliminação. Bom, vai ficar mais interessante. Então, vamos olhar aqui como é que está, então, por país, porque isso para a gente aí no Brasil interessa bastante. Ou seja, onde que está o país frente a essa meta global? Nós estamos com 90% ou mais de cobertura maior que 90% para a primeira dose da vacina, o que é muito bom. No entanto, quando você olha, você vê que Venezuela, bom, eu acho que aqui é o Equador e o que? Peru, né? Ali não tem ainda 90% da primeira. Quando a gente olha aqui para Southeast Asia, por exemplo, a Índia e a Indonésia, elas correspondem mais da metade dos casos de sarampo ali do Southeast Asia. E quando a gente olha aqui na África, tem muitos países ainda, tipo Nigéria, Congo, onde eu trabalho muito, Etiópia, que, na verdade, tem menos de 50%, entre 50% e 79%, Angola tem menos de 50%, enfim, nossos amigos de Angola, não sei se tem alguém de Portugal ou Angola aqui hoje, mas, enfim, tem países que ainda não estão. E quando a gente olha para o peso global, a gente vê que a contribuição desses países ainda é muito grande. Vamos olhar, então, como é que está a questão da segunda dose. Porque, como eu falei, a segunda dose ela é super importante. A primeira dose não vai te dar a cobertura que você precisa. Então, quando você vê a segunda dose, nem todos os países introduziram no seu calendário de rotina a segunda dose. Então, não chega nem a 60%. Ou seja, enquanto a gente quer que a eliminação aconteça, é muito improvável
que aconteça somente com essas campanhas de resgate. A gente precisa, na verdade, ter incluir a segunda dose na rotina, porque se a gente não introduzir, a gente tem um risco muito grande de ter pessoas expostas. Bom, e aí é o que eu mostrei, a diferença da primeira para a segunda, e a gente vê que a gente ainda não está bem, e vocês vão ver isso mais. Como eu falei, muitos países já introduziram a segunda dose como parte do calendário vacinal. E, na verdade, até o final de 2016, nós tínhamos 164 países que tinham a segunda dose como parte, mas muitos ainda não têm. Bom, eu não quero me prolongar muito na questão da vacina, porque tem tem muitas pessoas trabalhando, a Gavi Alliance, em parceria com a Unicef, WHO, para garantir que essas vacinas estejam disponíveis e que as pessoas, estejam usando. A única coisa que eu vou falar sobre a vacina é que a vacina realmente ela precisa de uma cold chain. Você precisa garantir que a vacina esteja armazenada em todos os momentos na temperatura ideal. Se isso não acontecer, isso é um problema, porque aí você não tem como garantir que a vacina vai ser eficaz. Enfim, aqui o que é interessante é que tem muitos estudos, eu não coloquei um slide sobre isso, que estão fazendo, em busca de inovações de tecnologia para a vacina. Uma vacina que seja mais estável em temperatura ambiente, porque isso, se a gente olha para países, como a África, a Índia, países, de clima tropical, é muito importante, porque a infraestrutura que a gente precisa ter em termos de sistema de saúde para garantir essa perfeição na cadeia de gelo, né, na cold chain, ela é imprescindível. Bom, então, como é que nós aí no Brasil, nós estamos como é que está sendo nossa performance no caso da segunda dose? Esses são dados ainda de 2016, a gente está entre 80% e 89%. E, tem países que, não reportam rotineiramente, mas tem, no calendário, como nos Estados Unidos, e tem países que ainda não reportam porque não introduziram. Ju, oi. Qual que é a segurança que a gente tem que esse número está certo? Bom, isso são números que os países reportam para a Organização Mundial da Saúde. Então, pelo que eu sei, existe todo um sistema para verificar que a qualidade dos dados que são reportados. Então, tem sempre visitas de rotina, eu sei que a Parro trabalha muito junto com o Ministério da Saúde, etc. e tal. Então, é sempre um fato difícil a gente saber, né, a qualidade dos dados, isso com relação a qualquer coisa, porque é o que eu falo às vezes aqui com a minha equipe, né, que lixo entra, lixo sai. Então, você tem que ter certeza do que está entrando e tem que entender bem o teu dado e trabalhar com o provedor ali, que está fazendo a vacina e está colocando o X, né, onde tem que colocar, etc. e tal. Então, eu acho que esse dado é uma aproximação da realidade. Tá. Entendeu? E outra pergunta que eu ia ter, assim, num país com o tamanho do nosso, então, com vários países diferentes dentro de si mesmo, você acha que a gente não mascara os dados desses micro países dentro do Brasil? Porque, assim, o que está acontecendo aqui, lá em Roraima? Eles estão prevendo que vão ter que vacinar vão ter que destinar 400 mil doses. Se a gente tivesse perto disso e tivesse uma segurança, 400 mil, não teria que fazer isso. A gente vai gastar, a gente vai investir em segurança para 400 mil doses. Então, é meio complexo da gente entender. A gente tem 210 milhões de pessoas e é o quinto maior país do mundo. Como que... Tá, a gente tem segurança da Parro para dizer isso, mas
para mim, parece ainda que tem muita ponta solta para a gente ter uma certa garantia dessa eficácia, dessa quantidade dessa informação ser verídica ou não. Então, deixa eu falar o que eu sei da minha experiência. Bom, eu trabalho, na verdade, na maioria dos países da África que tem outbreaks de sarampo, né? Eu já estou fora do Brasil há 12 anos, então eu não posso falar do detalhe da coleta da informação. No entanto, preparando essa aula, eu tive, isso não é que a Juliana tem acesso, toda a minha aula tem as referências, está tudo na internet, quem tiver interesse pode buscar. Mas o interessante do Brasil é que quando a gente faz um zoom em termos de estado, você tem razão, Fernando, o Sudeste, o Sul e até parte da região Nordeste estão indo muito bem, obrigada. Mas quando a gente olha para a região Norte, já é uma situação mais complicada. O que eu acho o seguinte, é que sempre a gente tem que ter muito cuidado com o dado agregado. Por quê? Porque quando eu olho esse mapa bonito aqui, que está 80%, 89%, isso daqui combinou todas as doses feitas no Brasil, tudo. Eu não tenho uma visão detalhada a nível de distrito, subnacional, para saber, ok, tá tudo bem, ali no Espírito Santo está muito bem, mas, vamos dizer, o distrito de Cariacica não está indo bem, e é lá que eu tenho que investir mais para garantir a minha cobertura. Então, na verdade, dá um falso alívio. E é isso que eu acho que é o cuidado sempre em tudo. E é por isso que eu acho que, às vezes, infelizmente, a epidemiologia é maçante quando a gente vai para a medicina. Mas é lindo. Por quê? Porque você olha aqui, você vai ter, como a gente fala em inglês, a grain of salt. 80, 89, tudo bem. Pode ser que no nível de Brasil nacional seja isso. Mas quando eu olhar para Roraima, para Pará, para Amazonas, vai ser bem diferente. E assim, enfim, está um pouco mascarado. Mas, como eu disse, eu não tenho os detalhes todos da cobertura da vacina do sarampo no Brasil, mas pode ser, enfim, uma coisa que, se tiver interesse do grupo e quem está assistindo, a gente com certeza pode conversar mais, fazer um webinar sobre isso, etc. e tal. Bom, agora a questão: quais são as regiões que reportam esse dado subnacional? E vem exatamente para o seu ponto aqui, Fernando. Porque tem países que fazem um reporte a nível nacional e subnacional, e tem países que só fazem um reporte a nível nacional. E isso é importante, porque eu preciso do dado subnacional para realmente até planejar onde é que eu vou investir mais ou menos, calcular quantas doses eu preciso, etc., para atingir a minha cobertura. Então, como a gente vê aqui, infelizmente, ainda existem muitos países que não fazem esse reporte. Então, quando a gente olha aqui, China, Mongólia, etc. e tal, são países importantes, têm um peso muito grande em termos da existência da doença, para a gente poder eliminar, como se diz globalmente, eles ainda não estão reportando. Isso, com certeza, dificulta muito as análises que a gente faz. Bom, eu coloquei esse gráfico aqui para dar esperança, porque eu acho que tem sido feito um investimento muito grande por parte de muitas pessoas, muitas agências, muitos países, para realmente diminuir os casos de sarampo pelas diversas regiões do globo. E aqui eu botei isso, na verdade, para mostrar que muitos casos estão vindo da região WHO de África, e quando a gente chega aqui em 2014, a gente quase não vê nenhum caso nas Américas. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Das Américas. Bom, agora, vamos falar das Américas. É super interessante. Durante os anos 60, e aqui vocês veem o número de casos confirmados e a cobertura da vacinação. Então, durante os anos 60, nós tínhamos, por ano, nas Américas, por volta de 600 mil casos de sarampo. Quando a gente olha ali por volta dos anos 80, 250 mil. Foi aí, realmente, que começou uma campanha grande para a gente controlar o sarampo. E eu acho que é muito intuitivo
que à medida, e o sarampo são os casos em vermelho, que à medida que a cobertura da vacina, tanto para sarampo como para rubéola, aumenta, o número de casos diminui. E como é que foi feito? Bom, essa expansão da vacina não foi feita só com vacinação de rotina. Ela foi feita com a que a gente chama campanhas massivas de vacinação, enfim, vacinando todo mundo de 9 meses a 15 anos, e aqui, ó, a gente introduziu daí os menores de 5 anos, e a gente conseguiu esse lindo gráfico, certo? E aí, o que é muito interessante, super, super interessante, porque ensina pra gente uma lição. A lição é que se a gente bobear, vai voltar. E quando volta, daí é difícil controlar, a gente vai ter que investir dinheiro, recursos, etc. e tal. Quando você olha aqui para os anos 2000, você vê que já não tem caso de sarampo. Então, em 2002, na verdade, foi o último surto de sarampo nas Américas, naquela época, nós já vamos chegar, que foi na Venezuela. Tá bom? Mas e aí? O que aconteceu? Bom, o que aconteceu é muito interessante. É que em 2010 até 2014 começaram a pipocar casos. Então, vocês veem aqui, cada pontinho vermelho desses é um caso. E aí começou a pipocar caso aonde? No Canadá, Equador, Estados Unidos e Brasil. Na verdade, meus colegas, o primeiro país a ter casos, depois desse período em que foi declarado como eliminado das Américas o sarampo, o primeiro país que teve caso foi o Brasil. Então, em 2011, nós tivemos 1.369 casos. Agora, isso daí define que, então, não eliminou mais, o sarampo voltou? Não, porque a gente define a eliminação como menos de 5 casos por 1 milhão de habitantes. Então, tudo bem. E aí, o que aconteceu? Bom, em 2014 foi o pior ano. A gente não conseguiu controlar. Colocamos medidas em jogo, etc., mas não conseguimos. Tivemos o pior dos casos. Foi 1.966 casos. E aí? Bom, e aí que fomos para 2015. Em 2015, como vocês veem, ainda tem casos no Canadá, ainda tem casos nos Estados Unidos e tem casos no Brasil. Juliana, onde é que são esses casos no Brasil? Nós vamos ver. Os casos foram em Pernambuco e Ceará. E a gente tem slides bem interessantes da WHO mostrando. E é esse daí que eu acho fantástico, porque aí eu acho que a gente pode confiar sim, porque quando acontecem esses casos, esses surtos, as pessoas vão atrás, porque a gente precisa ir atrás para controlar o surto, para aprender, para saber qual é o tipo de vírus que está circulando, se é um vírus importado ou não, e quais são as medidas que eu tenho que botar em place para fazer, enfim, cortar o surto. E aí, em 2015, o Brasil teve 214 casos, o Canadá 196, a Colômbia 1, o Chile 9, o México 1, e os Estados Unidos 186 e o Peru 4. Bom, como vocês vão ver, nós fomos bem-sucedidos. Já em 2016, o Brasil não reportou nenhum caso. Fala, Fernando. Não, engraçado, só a métrica, eu queria tentar explorar um pouquinho isso, porque realmente 5 casos por 1 milhão de habitantes, é isso que você considera erradicado? Tá, então até os 214 ali, a gente ainda estaria no erradicado. Meio complicado pensar dessa maneira, né? Ainda mais com casos tão focados quanto estão assim, lógico, tem alta violência, ele vai se concentrar numa região, mas hoje, pesquisando sobre o assunto, eu vi o Ricardo Barros falando, não, que o Brasil é
livre de sarampo desde 2016, desde 2015. E a WHO considera isso realmente como erradicação? Então, a gente não considera como erradicação, mas a gente está preocupado para atingir a meta global, a gente está interessado na erradicação na região. Então, é claro, eles vão declarar, e declararam, o Brasil, né, erradicou, mas para eles também é muito importante a erradicação na região. Então, se continuar, o Brasil erradicou, mas o Canadá tem muitos casos, ou os Estados Unidos tem muitos casos, isso ainda é problema, porque aí eles não podem falar que erradicou nas Américas. Agora, eu acho que o interessante aqui, Fernando, eu ouvi uma apresentação da WHO sobre isso, é que quando aconteceu casos de 2010, 2011 até 2014, o que eles conseguiram comprovar, no caso do Brasil, é que a transmissão já era endêmica. E eles tinham transmissão endêmica sustentada no que se chama drop by drop por 2 anos. Então, isso é uma coisa super interessante, porque se fez, eu acho que uma monitoria muito próxima para se saber, ok, isso daí é caso importado ou não é caso importado, é transmissão que está acontecendo ali na comunidade por falta de vacinação, e se viu, na verdade, eu infelizmente não tenho esse slide, que no caso do Brasil, do Ceará e Pernambuco, 89% das pessoas que contraíram sarampo nesse período aqui, elas não eram vacinadas. Elas ou eram vacinadas a primeira dose e não tinham a segunda dose, então é um perfil mais adulto jovem, ou elas não tinham vacina nenhuma, então pegou a criança, etc. e tal. Então, o que é muito, muito diferente do que está acontecendo em Canadá e Estados Unidos, porque todos os casos nos Estados Unidos e Canadá são casos importados. E como é que você sabe isso, Juliana? Nós sabemos isso, nós vamos falar mais na frente, por causa de toda essa global network de laboratórios. Então, quando a gente vai para a biologia molecular para ver qual que é o subtipo de vírus que está circulando. E no caso do Brasil, era um vírus único, vírus D8. E no caso dos Estados Unidos, eram vírus múltiplos, de vários lugares. Então, a gente sabe que são múltiplos vírus, então está vindo de vários locais. No caso do Brasil, não. Era uma circulação que estava acontecendo ali por conta da cobertura vacinal. Então, é super, super, super interessante. Tenho que falar que, quando fui preparando essa aula, também aprendi muito. Bom, então, esse daqui são os casos de rubéola. Na verdade, teve a interrupção e a maioria dos casos que estão acontecendo atualmente nas Américas são casos, na verdade, importados, e nesse caso, importados para onde? Aqui em 2015 e 2016, são casos importados para os Estados Unidos e Canadá. Bom, aqui, então, vamos voltar à questão do sarampo, para nesse período de 2010 a 2014, quando, então, a gente teve um retrocesso, né, daquela eliminação, que temos todos esses 3.787 casos. Então, como é que foi a distribuição? E aqui vocês vão ver, o azulzão aqui é o Brasil, então, Brasil, tá vendo? E aí, depois, o Canadá, o Equador, Estados Unidos e os outros países. Então, vocês veem, era aquilo que eu acabei de falar, que tem um perfil, tipo, menor que 5 anos e tal, mas a gente vê que um perfil grande, na verdade, está aqui entre os 10, 19, 20 e 39, até acima de 40. E é isso que eu falo para vocês. São ou pessoas que nunca foram vacinadas, ou são pessoas que nunca receberam a segunda dose da vacina. E aí isso é um problema. Bom, aqui é o attack rate e a proporção dos casos confirmados por grupo etário. E é só uma repetição de tudo. Isso são dados, só para você, Fernando, são dados do Sinal, são dados do Brasil mesmo. Então, a gente vê aqui os casos de 2014, os casos de 2015, e na verdade é um slide muito semelhante ao que a gente viu no slide anterior,
que grande parte dos casos estão se concentrando aqui nos menores de 5 anos e na população adulta jovem. Então, enfim, mas conseguimos controlar, parece, eu, enfim, não sei muito do que aconteceu nesse período, mas que foram feitas campanhas massivas, enfim, e fez-se muito catch-up da segunda dose e conseguimos conter o surto e parar a transmissão. Agora, o que está acontecendo na Europa? Por que a gente está ouvindo a Europa para lá, a Europa para cá, etc. e tal? Olha só que coisa interessante. Primeira coisa interessante é que, quando a gente fala Europa, região WHO, ela inclui România, ela inclui Quirguistão, ela inclui Turquia, Ucrânia, enfim, inclui muitos países que são, enfim, além do que a gente, quando fala de Europa, pensa em Europa. Então, tem muitos países além do que normalmente a gente pensa. No entanto, mesmo naqueles que a gente pensa, por exemplo, agora está tendo surto na Itália. Tiveram casos na Alemanha, casos na Áustria, normalmente casos importados, né? Mas a gente vê aqui o seguinte, que a primeira dose da vacina, a gente consegue uma cobertura boa, de 90%. No entanto, Europa, gente, olha só, a cobertura da segunda dose da vacina, ela vai só um pouquinho a mais de 80%. O interessante aqui, gente, é que eu li, tem um relatório super bom do CDC sobre onde estamos agora, e foi publicado no final do ano passado. E é que os ganhos que a Europa tinha feito em termos de expansão da cobertura vacinal e tudo, na verdade, estão diminuindo. Então, é provável que esses dados agora já estejam menores, porque tem muitas razões para isso. E também tem razões pessoais, crenças religiosas ou filosóficas de que eu não posso fazer vacina, eu não quero que meu filho tome a vacina, ou eu não vou tomar vacina, enfim. Tem muitas prováveis explicações. Fala, autismo, o pessoal é engraçado você ver, não é nem fake news, é ignorância compartilhada mesmo, né? Você vê o pessoal falando, não dê vacina para o teu filho, isso principalmente aí nos países do norte, não dê vacina para o teu filho porque ela está associada com o aumento do número de casos de autismo e coisa parecida. E eu até queria ver com você aí, Ju, não sei se você vem com isso mais para frente, mas como que você vê as campanhas da WHO para ou agência europeia, NHS, agência holandesa, para evitar essa ignorância perigosa que a gente vem vendo acontecendo? A gente vê aqui no Brasil principalmente em casos de partos domiciliares, partos humanizados ou coisa parecida, mas aí na Europa e nos Estados Unidos, eu consigo enxergar daqui em mídia social e coisa parecida que tem essa campanha anti-vacina. Como que está sendo a atuação dos órgãos nacionais a respeito disso? Então, Fernanda, é uma ótima pergunta, porque eu acho que tem feito muita campanha para melhorar esses dados, a cobertura da vacina, etc. e tal. No entanto, a questão das antivacinas, dos grupos antivacina, enfim, é uma questão bastante complicada. Eu acho que eu sei mais o que está acontecendo nos Estados Unidos. Por quê? Porque, não sei se quem está ouvindo sabe da situação dos Estados Unidos, mas aqui cada estado tem uma política muito independente, né? De como é que responde a questão das vacinas. E tem estados que eles autorizam você pedir o que a gente chama de um waiver, não precisar, enfim, do calendário vacinal para matricular o filho na escola, por uma questão enfim, religiosa, etc. O que eu sei, Fernanda, é que aqui tem se tido cada vez mais restrição nisso. Por exemplo, o Califórnia, que é um caso que eu acho super interessante, eles tinham uma política bastante aberta, né? Se você tem uma filosofia de vida que não pode vacinar, eles autorizavam a pessoa não vacinar, a pessoa podia matricular na escola, etc. Mas como nós sabemos, por exemplo, acho que foi em 2015, teve um outbreak grande num parque de diversão na Califórnia.
e simplesmente, eu não sei se foi ano passado, que cortou, a criança só vai para a escola se tiver com o calendário vacinal completo, acabou. Não aceitam mais waiver, não aceitam mais nada. Então, eu acho que isso é uma forma, e eu sei de outros lugares que têm feito a mesma coisa, enfim, para forçar, né, os pais a vacinarem, tem feito essa ligação com a questão da escola. Agora, é uma questão complicada, porque se você decide que, ok, não vou vacinar, e no seu país não tem um sistema de tracking, né, a criança, para saber se a criança está na escola ou não está na escola, tem gente que é capaz de deixar a criança na escola para não vacinar, não sei, acho que tem tudo, e pode acontecer de tudo. E o que acontece é que se acontece um outbreak, um surto, enfim, aquilo ali é como se fosse uma chama num palheiro, né? Vai pegar fogo. É legal, parece gráfico de Bitcoin, isso. Uns candles gigantes para você observar. Só o Pavão, ele estava em um outro chat comigo. O Pavão, ele é médico lá em Portugal, de saúde, de atenção primária, né? Ele me mandou aqui, deixa eu ver se consigo compartilhar com vocês. Só para vocês terem ideia. Estão conseguindo ver? Está conseguindo ver, Ju? Não. Não? Não, eu só vejo a minha tela. E agora? Não? Não. Peraí. Deixa eu te destacar aqui. Tira a sua tela um pouquinho. Ah, tá. Não, acho que agora vai. Peraí. Você ainda vê a minha tela ou parou de compartilhar? Não, eu parei de ver. Ok. Aqui, achei. Só o Serviço Nacional de Saúde de Portugal falando ali que está tendo surto de sarampo na Europa e em alguns países europeus devido à existência de comunidades não vacinadas, o que colocou Portugal em um elevado risco. Eles fizeram com 2 doses aos 12 meses e aos 5 anos de idade. Um pouquinho diferente daqui, né? Só isso que eu queria mostrar. Deixa eu aproveitar que eu já interrompi tudo. Para quem nunca viu manchas de Koplik, sinais de Koplik, eu nunca vi na minha vida médica, eu nunca tive a oportunidade. Deixa eu compartilhar de novo. Coisinha de livro, né? Tal. É um clássico de cair na residência. Vocês estão conseguindo chegar aí, Ju? Tá, eu parei de compartilhar para olhar. Bom, agora que eu já interrompi um monte, pode seguir, Ju, compartilha de novo. Deixa eu compartilhar aqui. Share. Então, vamos avançar. Então, até 2015, eu falo para vocês, isso é tudo muito dinâmico, né? Porque à medida que novos casos acontecem, esses mapas mudam. Mas os 10 países que estavam reportando na região WHO Europa, os casos eram Quirguistão, a Bósnia, a Alemanha, Cazaquistão, a Rússia, a Geórgia, a França, a Sérvia, a Turquia e a Áustria. E, se a gente olha aqui, 88% dos casos, na verdade, era nesses 4 países, né? Quirguistão, Bósnia, Alemanha e Cazaquistão. Agora, eu tem um relatório da WHO, que foi publicado, acho que semana passada, atualmente, que estão reportando casos ativos, Itália e România. Então, eu não sei como é que está especificamente nos outros países, mas eu acho que deve ter uma transmissão ou outra, enfim. Então, assim, é uma coisa interessante, porque eu realmente pensava, a Europa está tudo controlado. Não está. E nós, nas Américas, nós, na verdade, fomos declarados como elimination. Então, a única região da WHO que foi declarado measles sarampo free
foi as Américas, e as outras regiões todas ainda, enfim, tem casos e não se sabe quando é que isso vai acabar. Bom, então, só para fazer um resumão de tudo que a gente falou agora. Como é que, então, foi o progresso até 2016, né? Vocês lembram que tinham targets até 2015. Como é que foi, então? Para o primeiro milestone, a gente atingiu 84% a nível global, o que é ok, mas a gente queria 95%, então ainda tem 11% que a gente precisa reduzir. Mas, no entanto, a gente conseguiu, com vacinação, com campanha, etc., prevenir 20,4 milhões de mortes, o que eu acho que é um dado para se celebrar, mas não é para a gente ficar acomodado, precisa fazer mais. Com relação à cobertura nacional da primeira dose da vacina, tem 123 países no mundo que atingiram a cobertura acima dos 90%, no entanto, a cobertura global está por volta de 85%. E temos 61 países que ainda não atingiram essa meta. Com relação à incidência, e é isso que eu acho super, super importante, 119 países, eles, então, têm uma incidência menor que 5 por 1 milhão, enquanto que 54 países ainda não atingiram. Se eu olho, então, para a meta da eliminação do sarampo em 4 regiões da WHO, a única região que atingiu foi as Américas, e a mesma coisa com a rubéola. Então, agora, isso é para a gente se acomodar? Não, porque à medida que a gente vai importando casos, tem uma grande chance, se a minha cobertura vacinal não for boa, em regiões específicas, eu não vou conseguir sustentar esse ganho da eliminação do sarampo, no caso do Brasil. E aí, eu queria ouvir um pouco de vocês, o que está acontecendo aí com a Venezuela, esses casos que estão entrando, etc. e tal, que é uma questão com certeza preocupante, que pode reverter esses ganhos. Agora, o que é super, super importante nesses casos? Eu acho que o mais importante é esse sistema de monitoria, avaliação e da rede do laboratório. Por quê? Porque eu preciso, para fazer essa surveillance caso a caso, eu preciso da confirmação laboratorial. E essa confirmação laboratorial não pode ser feita por qualquer laboratório que eu queira. É um laboratório que seja acreditado para fazer esse tipo de investigação. Então, essa alta qualidade dessa rede de laboratório é uma das coisas assim essenciais para se verificar a eliminação. E quais que são, então, as principais responsabilidades dessa rede de laboratório a nível nacional, etc. e tal? É confirmar os casos, fazer a monitoria genética, quais são as strains que estão circulando, provar, é isso que a gente está conversando, Fernando, qual que é a evidência de que foi eliminado? Precisamos provar. Acima de tudo, eu preciso criar capacidade de treinamento para quê? Para que existam pessoas capacitadas para fazer isso ao longo dos anos. Não é uma coisa que eu aprendo hoje, aquele profissional que eu treinei se aposenta e eu nunca mais, enfim, tenho alguém capacitado para fazer. Eu preciso desse know-how constante, um know-how que se moderniza à medida que novas tecnologias vão sendo introduzidas. E o apoio a estudos de população, para eu ver mesmo como é que está a seroprevalência, como é que está, enfim, as pessoas têm resposta imune, não têm, etc. e tal. Isso daí é uma questão que o laboratório, na verdade, ele é o responsável e essencial. Então, como é que a WHO faz isso? Porque essa rede, na verdade, é uma rede que é uma rede global de laboratórios, que, na verdade, se chama a Rede Global de Laboratórios para Sarampo e Rubéola. Então, isso daqui são a network, a rede que existe na China, na Europa, na África, no Brasil, como vocês estão vendo. E aqui eles não colocaram os pontinhos, mas tem 141 laboratórios subnacionais, tem um grande regional, que eu acredito que deva ser ali em São Paulo, tem um nacional de referência, não sei onde que é, eu não sei onde são esses no Brasil, se alguém souber, por favor, compartilha com a gente.
Eu acho que a Mariane deve saber, mas normalmente são os laboratórios da Fiocruz, né? Farmanguinhas e Fiocruz, que fazem toda essa parte mais específica, né? E além dos laboratórios nacional, não sei, mas aqui o LACEN aqui em Curitiba também tem toda a capacidade de fazer isso, né? Assim como os laboratórios estaduais. Mas é engraçado, são 100 e quanto que você falou aqui? Então, então eu tenho os números. Existem 3 laboratórios globais especializados. Um é no CDC, um é no Japão e outro é no Reino Unido. Tem 14 laboratórios regionais de referência. Esse daí, então, acho que é a Fiocruz, que são esses amarelinhos que a gente está vendo aqui, tá? Daí tem 161 laboratórios nacionais, classificados como nacionais, tá vendo? Que são esses pequenos, tipo cor-de-rosa aqui. E daí tem os subnacionais, que são 586 laboratórios subnacionais, eu acho que o LACEN em Curitiba seria classificado como subnacional, e nas Américas são 141 laboratórios subnacionais, e na China, que eu achei esse número interessante, são 362 laboratórios subnacionais. Caramba. Enfim, e tem todo um sistema de coordenação e de compartilhar informação, enfim, toda uma rede que monitora, então, qual que é o vírus que está circulando, confirmação dos casos, porque a gente sabe disso, né? Nem todo caso que a pessoa suspeita, isso é sarampo, isso é rubéola, você precisa confirmar. Então, a questão é muito simples, do rash, né? A criança parece com rash, eu quero saber o que é, porque se for sarampo, tem que acionar uma série de medidas depois disso. Então, esses casos são casos suspeitos, e daí esses laboratórios, na verdade, têm a capacidade para confirmar. E a gente só aceita a nível internacional se é sarampo ou não, se vier informação de um desses casos, né? Bom, vamos seguir. Tem um sistema que se chama Measles and Rubella Nucleotide Surveillance. E o que é isso? Bom, uma vez que eu tenho um caso de rubéola ou sarampo na minha comunidade, eu vou enviar essa amostra para esses centros. E que centros, por que eles fazem? Eles, na verdade, fazem a análise genética a nível do nucleotídeo para saber qual que é o tipo que está circulando. Então, é muito interessante que eu vi uma apresentação sobre isso, eles falam, não envia amostra de paciente que recebeu vacina para confirmar que recebeu, etc. Não faz isso. Isso daqui existe mesmo para saber que tipo que está circulando e a importância desse sistema, e aqui isso é gerido, acho que é o CDC que faz isso, e é o Reino Unido que faz isso também, e Japão, são os globais, né? A importância desse sistema aqui é que a gente sabe se é um caso importado ou não. Então, é aquilo que eu estava falando, que no Brasil a gente sabia que era uma transmissão endêmica, por conta disso, a gente conseguiu olhar qual era o tipo. No caso dos Estados Unidos, Canadá, enfim, a gente consegue saber, através dessa investigação, que é um caso importado. Então, eu não vi como é que está sendo classificado os casos na Europa agora, se há casos endêmicos ou importados, mas se eu tivesse que fazer um guess, uma adivinhação, eu acharia que são casos importados, mas nunca se sabe. Bom, aqui, na verdade, o controle, então, nesse banco de dados que existe, nessa classificação, quais são as regiões que mais monitoram a questão dos tipos que estão circulando. E a gente vê que a África não envia muito, não envia não porque não esteja acontecendo casos, mas eu acho que por causa de infraestrutura mesmo, e, na verdade, a West Pacific envia bastante, até porque tem muitos casos, então precisa estar confirmando muito, e a gente aqui, agora que já não tem mais casos, abaixou, mas até antes a gente enviava, etc. e tal. Bom, e aí esse é um gráfico interessante, porque mostra para a gente exatamente isso. Então, quais são
os tipos que estão circulando. Uma coisa que a gente precisa entender é que, à medida que a vacina funciona e que o número de casos diminui, a tendência é o número de genotypes diminuir. Mas, à medida que, enfim, os outbreaks acontecem, pode ter mais circulação. Então, existem genotypes que provavelmente já desapareceram. É difícil saber, eu não sou um completa especialista no sarampo e em genética, mas o que é certo isso, na verdade, os genotypes, eles diminuem. E quais que são, então, os genotypes que estão circulando no Brasil? No caso, no Brasil, é o D8, na China é o H1, e como a gente pode ver, o que eu estava falando, nos Estados Unidos a gente tem todos praticamente. O B3, o D8, o H1, entendeu? O D9, enfim, uma gama. E aqui na Europa, enfim, é um pouco misto, né? Até pelo menos 2015, era o D8 e o B3. E o interessante é que o tamanho da bola é a contribuição do número de casos, né? E aqui, na verdade, é exatamente isso que eu estava falando para vocês. À medida que o tempo passa e que progride, a variabilidade dos genotypes ela vai diminuindo. Então, quando a gente olha aqui de 2010 a 2015, a gente tinha uma variabilidade muito maior. Você vê que a China tinha, então, D9, tinha B3, tinha D8, etc. e tal. O Brasil tinha D4, B3 e agora só tem o D8. Então, isso é super interessante para a gente, enfim, fazer essa investigação. E esse mapeamento, que é exatamente isso da transmissão, de onde que está indo. Então, no caso das Filipinas, eles tiveram uma importação do genotipo B3, está vendo? Para uma exportação do genotipo B3 para os outros países, está vendo? Austrália, Reino Unido, Estados Unidos, a mesma coisa com o genotipo D9. Então, se a gente olha aqui a sequência, que a gente só consegue fazer isso porque tem esse banco de dados. De 2000 a 2004, a gente tinha o D3, que era endêmico nas Filipinas, até o 2003. De 2007 a 2009, a gente daí já tinha dois, o D9 e o G3, que foram introduzidos e detectados em surto. E daí, de 2014 ao 2015, o B3 foi introduzido, então eles importaram B3 e depois exportaram B3 e D9, que continua circulando e causando surto na região. Então, isso assim, eu acho que se você é interessado na área de laboratório e tem interesse, com certeza dá muita tese de doutorado, muita coisa interessante. E até mesmo, enfim, se você quer sair do Brasil ou ficar no Brasil, com certeza é uma área que cresce muito e tem muito interesse científico de fazer esse tipo de mapeamento e saber exatamente onde é que estão circulando vários tipos de vírus. A gente vai ver um pouco disso quando a gente for falar o webinar de HIV, porque a gente usa uma abordagem semelhante, na verdade, para mapear hotspots, onde estão, etc. E tal. Então, é super, super interessante. Bom, a gente quer abrir para pergunta, mas em conclusão aqui, acho que o que a gente pode concluir de toda essa apresentação, e acho que vocês já concluíram isso, que infelizmente a gente ainda está longe de atingir os objetivos de eliminação que tinham sido estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. Na verdade, eu coloquei aqui a frase em inglês, is not on track, ou seja, às vezes a gente não está... a gente não vai atingir o objetivo, mas a gente está vendo que a gente está no caminho certo, né? Que os esforços estão lá, etc. e tal. Eu acho que existem ganhos, existem muitos ganhos, mas existem também muitas coisas que a gente ainda precisa fazer. Então, a gente, enfim, tem que se fazer um esforço muito maior para falar que, então, a gente está no caminho correto a nível global. É importante dizer que, apesar da gente ainda precisar fazer muito, as 6 regiões, elas têm as suas metas de eliminação e elas, enfim, têm feito muito comprometimento para tentar atingir essas metas. E eu acho que tem-se uma visão global de que é possível ter um mundo sem sarampo. E eu acho que essa visão global
é importante em qualquer atividade de eliminação, como foi a eliminação do smallpox, como foi o que está sendo feito para a eliminação da poliomielite. É muito importante ter essa visão global. É possível fazer isso. Agora, como vocês viram durante a apresentação, é fundamental que esses sistemas de vacinação, seja de rotina, campanha em massa, esses sistemas estejam bem estabelecidos. Então, se você me perguntar, Juliana, em termos de Brasil, o que você acha que é o mais importante? Eu acho que o mais importante é reforçar o calendário vacinal e a infraestrutura realmente para fazer com que a pessoa que está morando não sei aonde, numa ilha pequena, e etc. e tal, ela tenha sido vacinada. Então, é isso que a gente precisa, porque, como a gente disse, a gente precisa de uma cobertura vacinal bastante alta. Agora, o que é mais importante para a gente, que isso daqui, eu botei essa frase, e vocês podem fazer perguntas, a cobertura ela é importante, claro que é. E fazer essa monitoria de como é que está a cobertura, ela é vital. Então, vem aqueles mapas que o Fernando falou, esses mapas. Mas o essencial é fazer a monitoria da incidência. Então, se você me perguntar, Juliana, o que é mais importante para saber se progrediu, se a gente está progredindo ou não, o progresso, para ver o progresso dessa estratégia? É a cobertura vacinal ou é a incidência da doença? É a incidência da doença. É por isso que eu só digo que foi eliminado quando eu tiver menos que 5 casos por 1 milhão. Porque é a incidência da doença realmente que me dá essa medida. A cobertura é importante, é essencial, mas progresso a gente só vê com incidência. Por quê? Porque eu não quero ter incidência da doença. Agora, urgente, isso daí, eu falo para vocês, é uma constante, tanto como a gente pensa em One Health ou qualquer coisa, é a urgência da coleta do dado. A coleta do dado tem que estar presente, eu tenho que confiar no dado que eu estou coletando, eu tenho que entender a importância. Então, o profissional que está lá coletando o dado, ele tem que entender para onde esse dado vai, qual que é o caminho e como é que eu uso esse dado para fazer a minha estratégia ali, a nível do hospital, a nível da clínica, enfim, da sua enfermaria, em qualquer lugar. Então, esse surveillance data é a melhor forma da gente ver a implementação e como está sendo a minha estratégia. Enfim, a gente pode passar mais 2 horas falando de surveillance e como é que melhora e tudo, mas eu vou parar por aqui e aí a gente pode abrir para perguntas. Obrigada. Ótimo, João, muito obrigado. Pessoal que está aí online ainda, por favor, eu acho assim, o tema é muito interessante. Eu até conversava com o Bruno Scarpellini antes. Eu falava, não, a gente vai falar de sarampo e tal. Deixa eu voltar minha câmera. A gente vai falar de sarampo. Ele, cara, de novo, não é uma crise nova. É uma nova crise antiga, para falar a verdade, né? Porque eu acho que principalmente por essa questão da virulência, principalmente pela questão que a gente... depois que atingiu a erradicação, isso também os países dão uma relaxada, de alguma forma, né? E é muito interessante isso. Eu quero mostrar, enquanto o pessoal faz perguntas, o pessoal que está aqui online ainda, é sempre importante a participação de vocês. A gente já está indo para 1h15, a gente não vai muito tempo com esse webinar, mas eu queria ouvir vocês também. Enquanto vocês fazem... Eu vou falar, e assim, o que a gente pode, enfim, eu não tinha preparado para esse webinar, mas a gente também pode olhar um pouco da clínica, né? Depois, patologia, como é que o paciente se apresenta, etc. e tal. Enfim, que eu acho que também para muitas pessoas isso deve ser interessante. O que eu queria dar hoje no webinar é mesmo uma visão global, porque estão acontecendo esses casos aí na Venezuela. Sim. E como a gente viu... Fala. Não, e outra, a gente sempre está viajando. Pena que o Jaime Rocha, o pessoal que estava vendo aqui, o Jaime Rocha não conseguimos que ele esteja conosco hoje. O professor Paulo Saldiva
estava preso no aeroporto do Rio de Janeiro por algum motivo, preso de não conseguir sair do Rio de Janeiro. Ele não foi preso. Eu sei, claro, Rio de Janeiro e tal. Desculpa para quem é do Rio também. E eles teriam bastante para acrescentar nisso. O Paulo Saldiva, pela a vasta experiência que tem em patologia, né, Ju? E o Jaime pela medicina do viajante. Então, pedimos desculpas, eles não estiveram aqui conosco. Quero mostrar um negocinho aqui, Ju. Tô achando o pessoal bem quieto hoje, não sei. Então, enquanto você me deixa falar, que eu vou falar até amanhã, né? Tem muitas tecnologias que estão sendo agora pesquisadas, como eu falei. Uma delas, na verdade, é esse patch de pequenas agulhas para você colocar, e aí você poderia ter voluntários para fazer a vacina. Porque a questão da vacina agora é que você precisa, como é uma vacina subcutânea, você precisa que um profissional de saúde seja treinado adequadamente para fazer isso. Então, você não pode ter qualquer um vacinando, entendeu? Então, se você simplifica a maneira como a vacina ela dada, você tem um potencial de atingir um maior número de pessoas. A outra coisa toda é a questão, como eu falei, da cadeia de gelo, né? Cadeia gelada, que, enfim, é uma questão pertinente, especialmente nesses países tropicais como o nosso, né? Então, eu coloquei aqui, eu quero só mostrar ao pessoal essa nossa questão de América Latina. É interessante ver o caso dos Estados Unidos, que são casos não são autóctones, né? Eles são externos, importados todos. Sim. E eu estou aqui separando. Você conhece o Gapminder, Ju? Já usou alguma vez ou não? Não. Gapminder é fantástico, para você que não conhece ainda. Ele é de uma iniciativa de um epidemiologista que deu agora em 2017, chamado Hans Rosling. Ele trabalha muito com HIV na África também, não sei se chegou a conhecer o trabalho dele. E ele tem esse sistema de gráficos ao longo do tempo que você pode quantificar do jeito que você quiser. Então, quem estiver assistindo, vale a pena usar nas aulas também. Então, aqui é um gráfico, deixa eu tirar a China. Ele é totalmente interativo, né? E o que é bacana dele, vocês estão conseguindo enxergar na tela? Ju? Sim. Sim. O que é interessante dele é que a gente faz uma quantificação ao longo do tempo. Tá? Então, você vê, a gente viu toda aquela situação da cobertura vacinal de 1980, que era precária, né? Tem vários motivos para isso, e o Brasil ainda é o melhor país da América Latina, que a gente até pode colocar a Argentina também nesse grupo. O que a gente pode esperar também, talvez, para os próximos anos, né, Ju? Vamos predizer o que a gente pode ver com esse aumento da integração latino-americana, a gente possa ter mais casos externos, mais casos importados, como a gente está tendo em Rondônia dos casos venezuelanos, né? Então, é um sistema muito simples de usar, esse Gapminder. Tem outro gráfico deles que você pode manejar. Eles têm todos esses dados da WHO separados, quantificados aqui. Eles conseguem fazer esses gráficos de bubble aqui para diversas coisas diferentes. Então, aqui, normalmente, expectativa de vida, mas a gente pode trocar para health. Eu estou vendo aqui que a Cláudia compartilhou, né, que o Peru agora já tem casos confirmados de sarampo. Então, quer dizer, a minha preocupação, na verdade, é que aconteça com sarampo que a gente está vendo com a febre amarela. Porque se a gente realmente... E a gente pode traçar um paralelo entre as duas. Porque a febre amarela também tem uma vacina que é super eficaz. Mas ela só é eficaz se eu tenho a vacina disponível e se a população está tomando a vacina. Então, a minha preocupação, na verdade, é a gente relaxar e a vacina não está, enfim, ou não está disponível, ou, enfim, por um período não teve vacina naquela
comunidade, eu não vacinei, e aí não teve catch-up, etc, etc. E é isso, na verdade, que a longo prazo abre brechas para que a gente reintroduza o vírus em determinadas comunidades, entendeu? Enfim, eu acho que a questão na Venezuela é uma questão super complicada, uma questão política, enfim, a gente precisa de um sistema de saúde que responda, e realmente agora nós ali nessa zona de fronteira, a gente precisa realmente estar bem atento, porque se a nossa população não tiver com uma cobertura adequada, a gente com certeza vai ver casos aí nos próximos meses. Agora, eu só quero dizer que a WHO, ela recomenda, então, que qualquer viajante acima de 6 meses de idade esteja completamente vacinado contra o sarampo. E acima pelo de menos 6 meses? Acima de 6 meses. Então, pelo menos 2 semanas antes da partida. Enfim, e claro, se você tem, enfim, suspeita de que você se contaminou, ou enfim, nós tivemos aqui um caso recentemente num aeroporto que um paciente com sarampo confirmado foi diagnosticado aqui nos Estados Unidos. E o que se fez, na verdade, foi uma chamada massiva para todo mundo que esteve naquele aeroporto, naquele dia, entre aquelas horas, todo mundo que fosse procurar para começar um rastreio e fazer uma monitoria. É isso que eu falo de surveillance. Surveillance é dessa, entendeu? Um caso no aeroporto, você faz uma chamada para todo mundo que passou naquele aeroporto, e você tem que estar preparado para responder aquilo. E é isso que eu falo, que eu acho que o CDC aqui nos Estados Unidos tem uma infraestrutura fantástica, e os estados também, para fazer esse acompanhamento, entendeu? É uma coisa que falta para a gente. Bom, só deixa eu mostrar aqui. Então, separando aqui Venezuela, Brasil e Argentina, e é um gráfico que a gente consegue quantificar pelo quanto você ganha, pelo quanto que é a média de ganho em cada país, e como você vai transitando ao longo do tempo. Felipe, Fernando, Felipe fez uma pergunta aqui. Dá para afirmar que atualmente o grande motor do ressurgimento dessas doenças é causada pelo movimento anti-vacinas? Não. Pelo ressurgimento, bom, difícil, Fernando, a gente falar isso. Por quê? Porque a gente vê ainda que existem muitos países que têm muitos casos autóctones. Por quê? Por falta de vacinação. Então, quando a gente olha ali Congo, a gente olha na África, Etiópia, Nigéria, as pessoas ali não estão no movimento anti-vacina. A vacina ou não está disponível, ou está disponível e a população não está sendo vacinada. E aí, quando essas pessoas viajam, a gente importa esses casos. Agora, quando você me pergunta, Juliana, um caso numa escola pública americana, criança de 15 anos, ali pode ser que sim. Mas generalizar para todo mundo não dá, porque a gente ainda tem, enfim, por exemplo, China, muitos casos circulando. Então, é bem difícil a gente falar que é só movimento antivacina. Acho que é muito preocupante o movimento antivacina em países, né, que tem esse movimento. Mas a gente precisa de políticas públicas adequadas, e a gente precisa de financiamento, a gente precisa que essas vacinas estejam disponíveis, entendeu? E para os que mais precisam, na verdade. É o que eu acho. Exatamente. Mais alguma pergunta, pessoal? É muito interessante. Eu acho que volta algum momento, a gente volta realmente àquela coisa da medicina, né? Quais que são as grandes coisas que modificaram a qualidade de vida mundial. Eu sou muito saudoso, e eu acho que a gente tem que falar isso. É até motivo de briga entre anestesiologistas, entre infectologistas e sei lá, os cirurgiões, talvez, que um coloca a anestesia como o principal salvador da humanidade, o outro
coloca a água tratada e o outro coloca a vacina. Né? E acho que, assim, mais uma vez, ponto para vacina. Né, Ju? Não, eu sou super, eu acho que é um dos grandes achievements. A gente mostrou isso. Quem participou do outro webinar, do Challenges in Global Health, a gente tinha uma lista, né? Dos grandes achievements em saúde pública e em Global Health. Eu acho que a vacina permeia ali os dois, né? Então, eu quero só deixar aqui, Fernando, quem quiser, vou deixar meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato. E outra coisa, eu acho que o Fernando deixou o e-mail da academia também. Se vocês têm interesse em algum tópico de Global Health que não esteja na nossa lista, alguma coisa que seja interessante que vocês queiram que a gente traga para vocês, fala para a gente, porque esse espaço aqui é de vocês, né? Semana que vem você vai ver, vai lotar. Vai estar lotado esse negócio, vai estar com 2.000 pessoas. Os que estão vendo aqui, a gente já vai falar por quê. Porque semana que vem a gente vai falar de Global Surgery. Eu vou estar aqui com a Juliana, aqui em Curitiba. A gente tem um congresso de metodologia ativa de ensino na PUC, aqui em Curitiba. E vai ser muito legal. E cirurgia é sempre mais legal, né? Apesar de eu não ter feito cirurgia, o pessoal é mais emocionante, vai. Mais emocionante, olha só. Olha só, eu sou um cirurgião frustrado, né, Ju? Eu resolvi. Nada de frustração. Não, não sou frustrado, eu só não fiz cirurgia, né? Não, na verdade, assim, não sou frustrado de jeito nenhum. Acabei me achando dentro da comunicação médica, eu acho que é isso que eu faço aqui junto com a Ju. A cirurgia talvez fosse só mais uma, que eu estou fazendo um negócio super legal que, graças a Deus, vocês estão gostando. E só que a gente vai falar de Global Surgery semana que vem, que tem aquela questão. O convidado, Ju, você quer falar um pouquinho sobre ele? Sim, então o Joel, ele é um médico urologista, é um colega meu, nós trabalhamos em alguns projetos juntos. Eu, na verdade, uma das minhas linhas de pesquisa é circuncisão masculina para a prevenção do HIV. Se vocês querem saber mais sobre isso, vai ter webinar. Mas, enfim, o Joel é super meu amigo e é um cirurgião super capacitado. Ele trabalha com robótica aqui nos Estados Unidos e é cirurgia de câncer urológico. E ele faz muito trabalho com Global Health. Tem muita experiência, não só, enfim, nos Estados Unidos, mas, enfim, Mongólia, África, América do Sul. Então, a gente convidou ele para estar aqui com a gente e, enfim, contar um pouco como é que é isso, né, de ser cirurgião e fazer esse trabalho de Global Health. Porque eu acho que o que a gente quer aqui também é expandir esses horizontes. Porque, às vezes, a gente acha, né, cirurgia, eu só vou ficar no centro cirúrgico ali, no hospital tal, fazendo isso. Ok, se você quer fazer isso, você pode, e tá tudo bem, mas também tem uma oportunidade de expandir e colaborar e fazer coisas interessantes em outros países. E eu acho que é essa vantagem da gente ter um profissional como o Joel com a gente, que é justamente um cara que é super técnico, super dentro do centro cirúrgico, etc. e tal, mas que sempre arruma espaço para integrar a Global Health na prática clínica dele. Então, acho eu quero ver se eu trago junto com o Joel um médico daqui do Brasil que ele faz assim, a cada mês, ele vai um mês e volta um mês. Ele é um cirurgião plástico que vai trabalhar muito com fissura labiopalatina na África. Muito, isso não. Então é bacana da gente trazer isso. Carol, que bom que você vai estar conosco aqui. Vai ter tarde de autógrafo com a Juliana. Não sei sobre isso, mas a gente pode ir num barzinho. Vai ter um shopping pós-evento com a Juliana. E a ideia é que esse evento vai ser super legal, que é justamente um momento que a gente está trazendo uma coisa muito legal para dentro da medicina. Formação do professor médico. Né? Eu acho que passou da hora aqui no Brasil da gente fazer isso, de formar professores médicos
Hoje a gente viu um caso grotesco aqui no Brasil, eu não sei se você acompanhou. Eu fiquei sabendo! Grotesco, como ontem um ato de coação, vamos fazer fofoca aqui também, no qual o chefe de serviço de cirurgia plástica dos servidores do Rio de Janeiro falou assim, olha, ou você sai ou você vai ter um péssimo período de residência médica, o meu filhinho quer entrar nessa residência, ou eu quero que o meu filhinho entre nessa residência. A gente não pode mais aturar isso. Para quem está ouvindo, concorde ou não concorde, eu vou continuar falando. Então, a gente não pode aturar mais isso, a gente é dono dessa profissão, a gente manda sim na profissão, manda sim na forma com que os nossos pares atuam, e a gente não pode ser mais só, porque ele é mais poderoso que eu e calar-se, né? Para quem não leu, tem um texto de editorial meu hoje lá na Academia Médica, desci o pau mesmo, até ficou meio espetaculoso demais, mas não dá mais, eu acho que a gente está num mundo realmente onde, depois de um caos muito grande, o certo está caminhando, e eu não sei porque eu saí totalmente do assunto, educação médica, e tudo começa dando educação. Porque eu acho o seguinte, pelo menos para mim, ser professor não é um bico, entendeu? Ser professor é um ato muito importante. Ser professor em qualquer lugar, na medicina, etc. Eu acho que, mas para isso a gente precisa investir. Eu acho que a grande sacada da PUC, de verdade, é esse investimento nesse grupo, enfim, para realmente trazer ideias novas, inovações, pensar, né, como que o ensino da medicina não precisa ser maçante. Gente, quando eu penso nos 2 primeiros anos de medicina, de ciências básicas que eu passei, eu tenho vontade de chorar, porque eu falo, Jesus, ninguém me ensinou essas coisas, entendeu? Então, assim, quando eu reaprendi a ciência básica aqui nos Estados Unidos, eu falei, nossa, como tem uma maneira diferente da gente estudar e ver isso e fazer isso mais interessante para o aluno. De verdade, acho que foi uma sacada super legal. Eu estou muito feliz de ter sido convidada. Acho que o Fernando fez a ponte. Obrigada, Fernando. Eu acho que é realmente um movimento super, super importante. Legal. Michele, muito obrigado pelas palavras. A gente vai te encher o saco no e-mail. O pessoal que está aqui ainda, a gente realmente está fazendo uma declaração de hora de participação, tá? Horas de participação ainda, a gente não pode dizer que é um certificado, porque a gente não conseguiu a instituição ainda para validar esse certificado, mas mesmo assim, os que ficaram acima dos 80% do tempo desse webinar, eles têm direito a esse certificado. Mandam um salve para não, peraí, vou mandar no contato aqui, tá? academiamédica.com.br. A gente vai falar, tem um custo que é da plataforma que a gente usa, então o certificado você não perde ele é online e ele fica no teu CPF forever, né? Bom, quem quiser, manda aqui pra gente. Semana que vem, Global Health League com Global Surgery em inglês. Então, se você não fala, vale a pena estar junto, porque você vai ter que falar um dia, sinto muito. E as pessoas que quiserem já mandar perguntas, mandar situações, podem colocar para a gente. Participe no academiamédica.com.br/GHL, Global Health League. E é isso. Uma boa noite a todos. Ju, boa noite. Obrigada, Fernando. Foi um prazer, como sempre. Com fé em Deus, semana que vem estamos juntos aí. Quantas horas de viagem, Ju? Vão ser 10 horas até São Paulo, e aí o quê? 1 hora e pouquinho, né? Dá 35 minutos São Paulo, Curitiba. Então,
Então tá. Então, Beijo, tá até semana que vem. Tchau, tchau. Vocês também semana que vem também. Um abraço, gente. Tchau, tchau.